Aqui no estado nós estamos com um quadro aí, né? A governadora vai ganhar essa daí com o pé nas costas. Vai levar por WO. Vai pro WO, porque esse candidato a governador aí, eu vou dizer uma coisa. Eu, depois de 5 clapadas de triunfinha, ganhava dele, né? Tem o Rogério, né? Como eu acabei de falar aqui, é candidato ao Senado. Temos aí o candidato do PDT, uma aliança com o PT, que está derretendo. Eu estou chamando ele a barra de gelo no sol. Está derretendo. O cara o Carlos Eduardo não traz nada. Não traz nada, né? Vem ele e a mulher dele e a vice-prefeita, que se correr nua na rua, vai ser prefeita. Uma mulher correndo nua na rua, prende. Mas não por ser vice-prefeita da cidade, ninguém sabe quem é. E por aí vai, né? Eu pergunto a você o seguinte, companheiro. Aqui, nós temos perspectiva de mudança. Eu tenho muitas dificuldades. Passei 30 anos no PT. Fui pro PSB, estou no PSB, que é aliado da governadora, nós vamos apoiar. Eu vou votar nem que ela não queira. Mas a discussão não é bem essa. A discussão é a seguinte. Nós temos o Rafael Mota, que não colocou o nome dele em lugar nenhum no Senado, e está com 5%. Passou Jean Paul, que era candidato desde que entrou. Muitos candidatos que estão aí há 4 anos candidato, o cara nem sequer disse que ia. Sim, o que eu sei, e que todo o Rio Grande do Norte sabe, é que Rafael está indo para disputa na reeleição dele de deputado. Isso. Né? E está ali entre o primeiro e o segundo o tempo todo, porque foi um dos melhores parlamentares do Estado, um grande mandato, votou contra a reforma trabalhista, votou contra a reforma da Previdência. Eu digo, ele e Natália Bonavida são os dois melhores, que estão na cabeça. Por quê? Porque são 2 deputados que nos orgulham. A Natália e o Rafael Mota. Mas o Rafael, eu estou te chamando aqui, você é um cientista político, analisa e pesquisa, como é que Rafael Mota vai para 5% sem dizer a ninguém, nem em lugar nenhum, que é candidato ao Senado? Você não acha que aí acende uma luz nova? Não será daí que nós vamos derrotar o Rogério Marinho? Luciana, me dê a permissão de voltar um pouquinho lá atrás e falar da candidatura de Carlos Eduardo. Que eu acho que para entender o fenômeno Rafael Mota, a gente tem que entender o que aconteceu, como é que Carlos Eduardo chegou nessa situação de ser candidato ao Senado pela base governista. Carlos Eduardo, todo mundo sabe, ele não agrega um único voto à governadora Fátima Bezerra. Mais uma vez eu vou fazer meu jabá aqui. Entrem aí no @debate potiguar, tanto no Instagram quanto no Facebook. Nossa página do Facebook é novinha, mas lá no Instagram estão todas as matérias. Vocês vão ver que desde que começou essa polêmica, desde que nosso blog surgiu, nós estamos dizendo que Carlos Eduardo é um péssimo candidato ao Senado, vai atrapalhar a reeleição da governadora Fátima Bezerra. E o pior, Carlos Eduardo é o oponente dos sonhos de Rogério Marinho. Se nós fizéssemos um concurso de simpatia nessa eleição para o Senado, meu amigo, dava WO duplo, porque nenhum dos dois pontuava. 2 candidatos fraquíssimos. A única chance de Carlos Eduardo de se eleger é bater de frente com o Rogério, é ter que disputar com o Rogério Marinho. E a única chance de Rogério Marinho se eleger é ter como oponente Carlos Eduardo. Porque qualquer nome menos pesado, menos frágil do que Carlos Eduardo, derrota Rogério Marinho. E nós vamos correr mesmo o risco de eleger o cara da reforma trabalhista, o ministro de Bolsonaro. Vamos mesmo correr o risco de entregar essa eleição para o Senado na mão de Rogério Marinho para insistir num acordo com Carlos Eduardo. Esse acordo com Carlos Eduardo, eu sou como você, eu vou votar em Fátima, ela querendo ou não. Então, como é querendo ou não, eu tenho a liberdade também de ser crítico e dizer. Fátima declarou, no nosso blog nós temos muitas fontes, muitas pessoas que conversam conosco. Às vezes não podemos revelar as fontes, que você conhece muito bem como funciona a política. Né? Não, se o cara me fala e eu digo que foi ele que falou, ele perde espaço no governo, leva perseguição. Claro. De repente tem um ato aí, não chamam ele para cima do carro do som. Claro. Acontece. Então o pessoal pede o sigilo, mas o fato é que a governadora mesmo, e disso eu tenho certeza, fontes confiáveis, da boca dela. A função de Carlos Eduardo nessa campanha era evitar que Álvaro Dias renunciasse à Prefeitura de Natal para concorrer ao governo do Estado. Por quê? Porque Carlos Eduardo, lá atrás, colocou a prima da esposa, a Ila, para ser vice-prefeita de Álvaro Dias,
Álvaro Dias, por gratidão, por muita... Ele acabou aceitando isso. Álvaro Dias não é um homem inocente, é um estrategista político. Claro. Mas naquele momento ali foi agir com extrema lealdade com Carlos Eduardo, aceitou a indicação dele. Depois vejam só o tipo de político que é Carlos Eduardo. Usou da lealdade do espaço que teve na prefeitura para chantagear, porque ele só virou candidato ao Senado para impedir Álvaro Dias. É esse tipo de aliado. Ele jogou Álvaro de boi de piranha para garantir a indicação para a chapa do Senado, Lucena. Esse é Carlos Eduardo. E é um homem ruim de voto. Nós fizemos uns estudos das intenções de voto, Lucena. Carlos Eduardo, depois que ele começa a se associar a Fátima, ele começa a crescer um pouco nas pesquisas, sabe? Uhum. E o índice dos eleitores dele, que votavam nele e em Fátima, era mais ou menos uns 30%, 30 e pouco. Pouquinha coisa. É quase o mesmo de Rogério Marinho. Fátima tem quase tanto eleitor de Carlos Eduardo quanto de Rogério Marinho. A diferença não é significativa. Se você for ver a oposição toda que Rogério faz. Aí o que acontece, Luciano? À medida que ele foi se associando a Fátima, ele cresceu. A proporção dos que votam nele e votam em Fátima caiu. Ele cresce sozinho, ele não agrega, ele não transfere um voto. Verdade. Ele só está puxando os votos do PT. E a rejeição a Fátima cresce no mesmo período. A rejeição a Fátima Bezerra tem crescido. Esse é o combustível hoje da oposição. A oposição aposta na possibilidade de um segundo turno porque cresce a rejeição ao governo de Fátima. E Fátima se associando a Carlos Eduardo, vamos lembrar, Carlos Eduardo é bolsonarista de segundo turno. Em 2018, todo mundo lembra o que ele fez. Vem que palanque, agora veio pro nosso. Não, rapaz, isso é uma... E outra coisa, política... teve, além do congresso do PSB, teve o congresso do PDT nacional nesse final de semana. A esposa dele bateu foto com Ciro Gomes, que é o candidato a presidente do partido deles. Eu não tenho nada contra Ciro Gomes, um grande nome, um político decente, um cara honesto, competente, tá entendendo? Então, se forem fazer a campanha de Ciro Gomes aqui, eu até aplaudo. Mas Carlos Eduardo é político, com caráter, com decência, para assumir Ciro Gomes aqui e dizer ele é meu presidente? Não é. Ele se esquivou da foto, bateu foto com Carlos Lupe, com não sei quem, mas não apareceu com Ciro Gomes. Um cara que renega o candidato do próprio partido e se associa agora a Lula, quer se associar a Lula. Por quê? Porque as pesquisas dizem que o eleitorado do Rio Grande do Norte quer um senador apoiado por Lula. Esse é o principal fator. Já já eu vou chegar em Rafael Mota. Nós fizemos uma análise lá no nosso blog, nós temos uma equipe, pessoal das estatísticas, nós temos o pessoal que ajuda a gente muito nisso, e nós fizemos uma análise que há 4 fatores decisivos para essa eleição para o Senado. O principal deles é o apoio de Lula. Lula é um transferidor de votos incrível. Lula botar a mão na minha cabeça, eu sou senador. Lula botar, que eu já tenho os 35 anos, já posso concorrer. E eu com 70, tá me faltando voto, agora Ana eu tenho a fole. Viu? Vamos falar com o Lula e lançar a Lucena. Olhe, 4 fatores. Um é o apoio de Lula, né? O outro, por incrível que pareça, o outro fator é não estar associado a Carlos Eduardo e Rogério Marinho. A rejeição deles nas pesquisas, ela cruza. Há uma parcela gigantesca da população, uma parcela gigantesca, que não quer votar nenhum nem no outro. É coisa de 1/3 do eleitorado. E numa eleição majoritária sem segundo turno, como é o Senado, decide. Corrida de cavalo, quer chegar primeiro, então, leva. A terceira é a seguinte. Para pegar esse eleitor aqui, que não quer Rogério e Carlos Eduardo, você precisa de um nome forte. Há muita coisa, a cultura do voto útil. E há uma chantagem sendo feita. Nosso blog é vítima dessa chantagem. Se você não apoia esse tipo de política, assim, do tudo ou nada, se não tá do nosso lado, tá contra nós. Porque nós temos, sim, lealdade e compromisso com os temas progressistas, com o avanço da sociedade, com a volta dos direitos sociais. Mas aqui ninguém é chapa branca, não, Luciano. A gente não vai ficar não vamos ficar de chapa branca. Então, uma terceira coisa é que precisamos de um candidato que mostre a força, a capacidade nas pesquisas. Então, aparecer bem nas pesquisas até o mês de junho é um fator essencial para um candidato se viabilizar, para cortar o seguinte discurso. Porque quando a gente dizia que Jean Paul era um candidato melhor que Carlos Eduardo para a base governista, o que é que nos diziam lá? Muita gente atacou nosso blog. Você está ajudando a eleger Rogério Marinho, porque Carlos Eduardo está à frente das pesquisas e Jean não tem voto.
Que coisa que Jean não tem voto, não deram tempo do homem mostrar o serviço dele e tentar se fortalecer. Essa foi a verdade. Tivesse dado tempo, Jean superava Carlos Eduardo, mas não deram. Mataram a candidatura dele e agora tá morta, infelizmente, mas era um bom nome. Muito melhor que o nome de Carlos Eduardo. Então nós precisamos disso. O outro fator, Lucena, é a juventude, as redes sociais, esse engajamento espontâneo que tem ali uma parcela grande do eleitorado que não vota de cabresto. Tem uma parcela gigante do eleitorado do Rio Grande do Norte que não vai aceitar esse discurso de voto em Carlos Eduardo porque é melhor do que Rogério Marinho. É um pessoal que vai procurar um candidato no PSOL, em outro partido, por hora, vai procurar um candidato mais progressista, um candidato com o qual se identifique. E aí, entrando em Rafael Mota, Rafael tem todos os 4 critérios para derrotar Rogério Marinho. Onde eu ando e com quem eu converso, da política e fora da política, todo mundo diz: contra Carlos Eduardo, Rogério Marinho é senador. Contra Rafael Mota, pode pegar as coisas, arrumar a trouxa e ir embora. Lança aí, vá se lançar para deputado federal, vire deputado estadual, saia pro governo para perder com mais dignidade. Mas contra Rafael Mota, Rogério Marinho não leva. Além do mais, o PSB, né? As pessoas esquecendo a força que o PSB tem. O PSB vai ter a vice-presidência da República. É, o partido do vice-presidente de Lula. Eu participei do Congresso agora com 800 delegados, do Brasil inteiro. Estava lá, a juventude, todos os setores da sociedade, uma reforma foi feita no partido, e o partido está vindo com gosto de gás. Eu acho que o PSB não vai se aceitar esse tratamento de pequenez aqui no Estado, não. Ou seja, Rafael, o que me impressiona do Rafael Mota foi o seguinte: para abrir e fazer essa discussão do Senado, alguém viu o Rafael Mota dizer em algum lugar que é candidato ao Senado? Não. Ninguém viu, né? E aí ele passa cá um monte de gente, um monte de candidato ao Senado, ele já passou sem se lançar. E sem dizer que era. Na espontânea. Sem o nome aparecendo na lista. Pois é. Se colocar, eu acho que ele vai para 10%, 12%, e aí eu concordo com você. Eu acho que, primeiro, Rogério, reforma trabalhista, bolsonarista. Carlos Eduardo, bolsonarista. Só aí o Rafael já bota o cavalo na frente, né? Além de ter sido um grande deputado, o que também, além de ser jovem, né, competente, e ter sido um dos melhores deputados. Eu diria que ele e Natália estão disputando quem é o melhor. Inclusive nas pesquisas é o que transparece. Exatamente. E outra coincidência, nós analisamos também, nossa equipe de analistas, fez um gráfico, um mapazinho de calor da distribuição dos votos na última eleição dos deputados federais do Rio Grande do Norte. A incrível coincidência entre a votação de Natália Bonavides e de Rafael Mota. É o voto da juventude, é o voto independente. Porque no e interior, espalhados em todo o estado, Você sabe o que é você ter um voto no interior? Independente. É o cidadão que diz: eu não quero, eu vou votar porque eu vou votar do jeito que eu quero. Rafael. E aí dispara Rafael e dispara a Natália em lugar que eles nem foram. Eu vi, eu também ouvi. Natália seria um ótimo nome pro Senado. Um ótimo nome. Tão bom quanto o Rafael Mota. Mas Natália não terá 35 anos no dia das eleições. Ela não pode ser candidata ao Senado. Hoje, por tudo que a gente vem escrito, vem estudado, analisado, eu lhe digo: a chapa para derrotar Rogério Marinho é Rafael Mota senador com Jean Paul suplente. Ajuda muito. Essa é a chapa.